Fala galera, tudo bem? Professor Leandro Germano na área. Estou trazendo aqui nesse vídeo para você um segundo assunto sobre eletrostática, que é a lei de Coulomb. Essa aqui é a aula 02 desse canal. Comecei com a parte dos conceitos iniciais sobre eletrostática. Agora eu vou iniciar um segundo assunto, que é sobre a lei de Coulomb. Nesse assuntozinho aqui, a gente vai tratar como que se dá a atração e a repulsão de cargas elétricas e aprender a calcular o valor da força de atração e de repulsão, tá? Alguns assuntos que vão ser falados aqui, tá? Eu vou deixar num cardzinho aqui em cima, tá? Nesse momento do vídeo, para que você possa acessar essa aula, caso você queira, e depois voltar aqui para esse vídeo, beleza? Então, na aula passada, como eu havia dito para vocês, vimos que quando você tem cargas elétricas de mesmo sinal, essas cargas tendem a se repelir, ou seja, se afastar. Quando essas cargas têm sinais opostos, a tendência é que elas se aproximem, né? Aconteça uma atração. Então, nesse primeiro exemplo que você tem aqui em cima, tá? Você tem aqui duas cargas positivas. Vou chamar essa cargazinha aqui de Q1 e essa outra carga de Q2, ok? Então, como elas têm o mesmo sinal, elas terão que se repelir, né? Então, você vai ter aqui uma repulsão entre essas cargas. No segundo desenhozinho aí, na segunda linha, digamos assim, você tem duas cargas, só que de sinais opostos. Então, a tendência dessas cargas, também carga Q1 e carga Q2, a tendência delas é acontecer uma atração, carga Q1 e carga Q2, vamos chamar assim, né? E no terceiro desenho, na terceira linha, digamos assim, você tem duas cargas, só que elas têm o mesmo sinal, dessa vez sinais negativos. Só que a tendência também é elas se repelirem, né? Elas vão se repelir com uma determinada força. Vou batizar essa aqui força de F1. Essa força aqui vou chamar de F2, tá? Em todas elas vão se repelir, tá? E essa repulsão, ela vai depender de duas coisas. Ela vai depender do valor da carga que as partículas têm e também vai depender dessa distância rzinha que elas estão separadas. Nesse caso aqui, todas elas têm o mesmo módulo e separadas pela mesma distância. Beleza. Aonde eu quero chegar inicialmente? Existe uma certa confusão no seguinte: professor, se a carga Q1 tivesse uma carga, sei lá, de 3.000 Coulomb, vamos supor aqui nesse primeiro exemplo, nessa primeira linha, como que ficaria se eu não mexesse na carga Q2? Como que ficaria as forças de repulsão? Elas seriam diferentes? A resposta é não. Não importa se você mexe no valor de uma carga, a força que a carga 1 vai fazer na carga 2 é a mesma força que a carga 2 fará na carga 1. Ação e reação. Terceira lei de Newton. Beleza? Então, vamos prosseguir aqui, tirando já essa primeira dúvida, essa primeira dificuldade que aparece muito aí com os alunos, né? Agora a gente vai aprender a calcular o valor da força, ou seja, o módulo da força, a intensidade da força. Como assim? Imagina que você tem aí duas cargas, Q1 e Q2. Essas cargas aí têm sinais opostos, uma é positiva, outra é negativa. Então, o que vai acontecer aqui? Nesse caso, vai acontecer uma atração. Então, você tem aqui uma atração ocorrendo entre essas cargas. Então, vou dizer que a força é F1 e força F2. Na verdade, essas forças são iguais, né? Como a gente acabou de ver. Então, vou apagar aqui F1 e F2. Essas forças são iguais, como a gente acabou de ver. Beleza? O módulo da força, a intensidade da força, é dado por essa expressãozinha aqui, ó, que eu acabei de rabiscar aqui na tela. Tá vendo essa expressão aqui, ó? F igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido por R ao quadrado. Olha só, quem é K? K é uma constante eletrostática do meio onde as partículas se encontram.
Em 90%, 95% dos casos, melhor dizendo, essas partículas nos exercícios, elas vão se encontrar no vácuo. Então, no vácuo, tá? O valor da constante eletrostática é esse que está na sua tela aqui, ó, 9 vezes 10 elevado a nona Newton por metro quadrado, Coulomb quadrado. Beleza? Então, esse valor aqui de K vai ter esse valor aí. Se o problema é dizer para você, está no vácuo, as partículas carregadas estão no vácuo, então esse valorzinho aí. Beleza? Isso aqui é o valor da carga Q1 e o valor da carga Q2. Só que tem um porém aqui. Repara que a carga Q1 é uma carga negativa e a carga Q2 é uma carga positiva. Só que a gente está calculando o módulo da força, a intensidade da força. Então, por isso, os valores que serão jogados na fórmula, tanto de Q1 quanto de Q2, sempre vão estar em quê? Em módulo. O que isso significa? Significa que os valores que terão que ser jogados na fórmula terão que estar em valores positivos. Por exemplo, se o valor da carga Q1 fosse, vamos supor aqui, Q1 menos 30 Coulomb, lá na fórmula você teria que jogar 30 Coulomb. Beleza? Se o valor dessa carga fosse negativo, você teria que jogar sempre o valor positivo lá. O que vinha a ser o R? O R vem a ser a distância entre as cargas. Sendo que, quando você for jogar esse valor, for inserir esse valor na fórmula, tá? Esse valor tem que estar sempre em metro. Para lembrar, mais uma vez, a gente já falou isso na nossa primeira aula, lembrando que isso aqui é a aula 02, tá? A carga no sistema internacional tem como unidade de medida o Coulomb, que a gente simboliza com a letra C, tá? E também, dentro do sistema internacional, a nossa força, quando a gente calcular a força de interação entre as cargas, essa força vai ser dada em Newton, que a gente abrevia com a letra N, ok? Então, a carga vai ser dada em Coulomb. Primeira aula nós falamos isso daí, ok? E a força sempre vai ser dada em Newton, beleza? Então, passando aí para a próxima etapa, a gente vai falar aqui agora sobre a relação entre a força e a distância. Porque nós vimos aqui, tá, nesse ponto aqui do vídeo, que essa força, ela depende dessa distância. Ela depende das cargas, do lugar onde que as cargas se encontram, e também depende da distância entre as cargas, né? Então, o que acontece aqui? Você tem uma primeira situação, você tem duas cargas aí, ó, uma positiva e outra negativa. Vou chamar essa carga aqui de Q1 e essa de Q2 e vou escrever a fórmula, repara que eu não tenho números, tá? Da força de atração entre essas cargas. Então, vou pegar aqui, ó, força é igual a K, vou supor que elas estejam no vácuo, enfim. Vou escrever o módulo das forças, ó, Q1 vezes Q2, isso aqui tudo dividido pela distância ao quadrado. Então, essa seria a força de atração entre elas. Se eu tivesse esses números, eu jogava ali e saíam os números que a gente já vai ver lá no final desse vídeo com os exercícios, beleza? Só que o que acontece aqui na segunda situação, no segundo desenho que eu tenho aqui? Eu peguei essas duas cargas e dupliquei a distância entre elas. Como que vai ficar agora a nova força de atração entre elas? Então, eu vou escrever a lei de Coulomb, beleza? Então, eu vou pegar aqui força é igual a K vezes as cargas não foram mexidas, então essa aqui continua sendo Q1 e essa aqui continua sendo a carga Q2. Então, ó, módulo de Q1, módulo de Q2, dividido, agora que vem, preste atenção. Eu dupliquei a distância, então aqui vai ser 2 vezes R elevado ao quadrado. Então aqui, ó, vai ser a força, né? Deixa uma setinha, igual a K, Q1 vezes Q2, Q1 vezes Q2, dividido por 4 vezes a distância ao quadrado. Se você parar um pouquinho aqui, para prestar atenção, né, você vai ver que isso daqui, ó,
que eu acabei de envolver nada mais é do que a força inicial. Vou chamar isso daqui, então, ó, de força F0 e vou chamar isso aqui de força F1. Então, repara aqui que a força F1 é 1/4 da força F o quê? F0. Então, a força inicial foi diminuída aí por 4, que agora é a força que a gente chama de F1. Repara também que nos vetores força aqui, esse aqui é o vetor força, esse aqui é o vetor força, né? Repara que na segunda situação até escrevi eles pequenininhos aí, porque eu já sabia que a força de atração entre elas ia se reduzir, beleza? Então, continuando, tá? Isso eu acabei de falar para vocês, isso pode ser representado também através de um gráfico força por distância. A gente representa assim, ó, F vezes R, F de força e R de distância. Você pode perceber aqui no gráfico, tá, que conforme maior for a força, menor vai ser a distância entre as cargas. Ó, distância e força, beleza? E quanto maior for a distância, menor vão ser as forças. Então, isso aqui é como se fosse a F0 do nosso exemplo anterior, e essa daqui é como se fosse a nossa F1, beleza? Então, quanto maior a distância entre as cargas, menor a força. Claro que eu estou mantendo aí as cargas, beleza? Então, você tem uma relação aí, mantendo as cargas, não duplicando o valor, diminuindo o valor dela, não mexe nelas. A gente só está mexendo na distância, como eu acabei de falar para vocês. A gente tem essa relação e você vai ter esse gráficozinho aí. Você pode esboçar, plotar, desenhar. O gráfico sempre vai ter que ter essa cara aí, dessa curvazinha em azul. Beleza? Tranquilo? Então aqui, agora a gente passa para o sistema de cargas. Você tem aqui, você pode ter, o que a gente viu até agora, na verdade, foi que você ter duas cargas e a força de interação entre elas. Repara que a força de interação entre elas é sempre na linha reta que une as cargas, beleza? Agora você pode ter um sistema de carga, ou seja, uma distribuição de cargas, tá? E você quer calcular a força sobre uma carga dessa distribuição. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 3 cargas elétricas. Tenho uma carga Q1, uma carga Q2 e uma carga Q3. Eu quero calcular a força resultante que atua sobre a carga Q3. Então, a carga Q1 e a carga Q2 irão fazer uma força sobre a carga Q3. Então, vem aqui ó, na carga Q1, tá aqui. Eu tenho que ver aqui a linha reta que une essas cargas, beleza? Ver aqui a distância em linha reta que une essas duas cargas. E a força, como todas elas são positivas, tá? A força que a carga Q1 vai fazer sobre Q3 está aqui, ó. Aqui é essa força, nessa direção e nesse sentido, tá? Linha reta que une as cargas, não esqueça disso, tá? Agora eu tenho que calcular, não, tenho que mostrar qual é a direção e qual o sentido da força que a carga Q2 vai fazer sobre a carga Q3. Então tem que ver a reta que une as cargas, ver a distância, tá? E a força está aqui, ó, nessa direção, nesse sentido. Repara que todas elas são positivas. São positivas? São positivas, professor. Todas elas são positivas, beleza? E nesse desenho que eu estou mostrando aqui para vocês, para simplificar a situação, todas essas distâncias aqui são positivas. Ah, Leandro, se eu quisesse fazer a força que atua sobre Q1, faria a mesma coisa, tá? Só que essas forças aqui estariam para cima, verticalmente para cima, correto? A maneira de calcular a intensidade da força resultante que atua sobre a carga Q3 é dado por essa formulazinha que está aqui embaixo. Ó. Opa, beleza? A força resultante ao quadrado tem que ser igual à força F1 ao quadrado, que é essa força, mais a força F2 ao quadrado, mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno de θ.
Porém, θ é esse ângulozinho aqui, ó, entre as forças. Então, o cosseno desse ângulozinho aí, que é o cosseno de θ aqui. Beleza? Então, se você tem um sistema de cargas, você tem que ir lá pegar uma carga de cada vez e fazer a força no ponto em que você deseja, tá? Aqui você tem um triângulo, mas pode ter um quadrado, pode ter várias figuras planas aí, tá? Aqui o exemplo mais simples eu trouxe aqui para vocês, que é um triângulo, beleza? Agora a gente vai para os exercícios, vamos lá? Então, galera, agora eu vou fazer uns exercíciozinhos aqui com vocês. Eu mudei um pouco o visual aqui, tá? Para facilitar a nosso entendimento aí da resolução do exercício, tá? Então, você tem aqui uma questão que a gente vai resolver utilizando a lei de Coulomb, beleza? Essa questão diz o seguinte, duas cargas pontiformes de módulo 2 microcoulomb, beleza? Microcoulomb, tá? A gente viu isso na aula anterior, tá? E eu vou, como eu disse para vocês, a gente deixou um cardzinho lá no início do vídeo. Vou colocar o card aqui novamente nesse ponto do vídeo, tá? Para a gente entender aqui o que significa esse microcoulomb, beleza? Estão no vácuo separados por uma distância de 3 centímetros. Sendo a constante eletrostática do vácuo igual a 9 vezes 10 elevado a nona Newton metro quadrado, Coulomb quadrado, o módulo da força de interação elétrica entre elas é... Então, olha só, o que a gente vai fazer aqui? Vou aplicar a lei de Coulomb, né? Então, a força tem que ser igual a K vezes... As cargas são iguais, né? Então, vou chamar aqui, ó, Q1 vezes Q1, porque as cargas são iguais, ou Q vezes Q... Tá, vou escrever Q vezes Q, porque as cargas não são diferentes, né? As cargas são iguais, beleza? Então, escrevendo aqui a lei de Coulomb, a gente tem aqui que a força é igual a carga vezes Q vezes Q, as cargas são iguais, beleza? R ao quadrado, né? Então, aqui, ó, a força tem que ser igual a K, que vale 9 vezes 10 elevado a nona, vezes a carga, que vale 2 microcoulomb. A gente viu na última aula, na primeira aula, que o micro significa 2 elevado a menos 6. Então, aqui são 2 vezes 10 elevado a menos 6, vezes a carga, de novo, 2 vezes 10 elevado a menos 6. E isso aqui tudo dividido pela distância ao quadrado. Só que repara que a distância aqui está em centímetro. Lá no início da aula eu falei para vocês que essa distância tem que estar em metro, né? Então, passando isso aqui para metro, dividindo aquilo ali por 100, escrevendo também em notação científica, a gente vai ter essa distância em metros, 3 vezes 10 elevado a menos 2. Isso aqui tudo tem que estar elevado ao quadrado, beleza? Então, a força tem que ser igual a 9 vezes 10 elevado a nona. Já vou fazer essa multiplicação aqui entre as cargas, vezes 4 vezes 10 elevado a menos 12. Isso aqui tudo dividido, vou elevar ao quadrado aqui o denominador. Isso aqui vai ficar 9 vezes 10 elevado a menos 4, beleza? Eu posso simplificar esse 9 aqui com esse 9, tranquilo? Então, aqui no numerador, a gente vai ficar resolvendo lá logo tudo isso daí, né? Vai ficar 4 aqui em cima no numerador e a base de 10, resolvendo as bases de 10 aí do problema. Isso aqui vai dar 4 elevado a 1 Newton, né? Então, a resposta, 4 vezes 10 elevado a 1 Newton. Isso aqui também, gente, é a mesma coisa que 40 newtons, beleza? Então, isso daqui é gabarito letra E, tranquilo? Vamos para a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte, ó, preste atenção aqui. Uma força eletrostática entre as cargas pontuais Q1 e Q2, ó, Q1 e Q2, situadas a uma distância D entre si, tem módulo F0. Então,
Inicialmente você tem duas cargas Q1 e Q2, estão separadas uma distância D. Repara que ele não está utilizando a letra R, beleza? Quadruplicando o valor da carga Q1, dividindo o valor da carga Q2 por 2 e dobrando o valor da distância entre elas, a nova força eletrostática entre as cargas, entre elas agora, tem módulo F1. Assim sendo, a razão F1 sobre F2. Então, olha só, a primeira coisa que você tem aqui, a primeira situação, é o seguinte: você tem duas cargas Q1 e Q2. Então, aqui você tem a carga Q1 e aqui você tem a carga Q2. Beleza? Essas cargas aqui, como diz o problema, estão separadas por uma distância D. Como que você calcula a força de interação entre elas? Força igual a K vezes Q1 vezes Q2. Isso aqui tudo dividido pela distância entre elas ao quadrado. Lembrando que ele só fez uma diferença aqui de D e de R, mas é a mesma coisa, tá? Então, a segunda situação, ele diz que você mantém as cargas, quer dizer, mantém não, né? Ele faz uma modificação nas cargas, né? E quadruplica o valor da carga Q1, ou seja, a carga Q1, a primeira carga agora vale 4 vezes, divide o valor da carga Q2 por 2, tá? Então aqui você tem a carga Q2 agora dividido por 2, e ele duplica a distância. Ou seja, ele aumentou a distância aqui agora de 2D. Como que fica essa força agora? E ele quer a razão entre F1, que é essa força aqui, e F0, desculpa, essa força, e F1. Deixa eu só apagar aqui, isso aqui é F0, tá? Aqui é F0, e essa nova força ele está chamando de F1. Então, eu vou escrever a lei de Coulomb, ó. K vezes a Q1 agora vale 4 vezes Q1, vezes Q2 agora vale Q2 dividido por 2. Só que agora tudo isso daqui é dividido por 2 vezes D. Só que isso aqui tudo agora tem que estar elevado ao quê? Ao quadrado. Então, ó, a força F1 tem que ser... Vou colocar todos os números na frente, tá? A gente fazendo isso daqui, ó, esse 4 a gente vai dividir com esse 2. Então vai dar 2, tá? Vou separar aqui, ó. Beleza? Quando você levar esse número aqui ao quadrado, isso aqui ao quadrado, isso aqui vai dar 4D ao quadrado. Então você vai ter um 4 aqui no denominador. Beleza? E você vai repetir o restante. Então só separei as letras dos números, tá? Então aqui vai ficar, ó, K, esqueci da constante, né? Vou botar sempre as letras no início. Então, ó, K. Opa, só um pouco errado aqui, vou corrigir. Então você vai ter aqui, ó, K. Q1, a gente já simplificou, né? Q2, a gente já simplificou também. D ao quadrado. Se você parar para perceber, isso daqui, galera, isso daqui nada mais é do que a carga, do que a força, o quê? F0. Olha lá, dá uma olhada, olha aí. Olha com calma. Exatamente o que a gente encontrou inicialmente. Então, isso daqui nada mais é do que F0, né? Então, a gente simplificando os termos, claro, tem uma continha ali, 2 sobre 4. Então, F1 aqui vai ser 1 sobre 2 vezes F0. A gente pode escrever isso daqui. A gente tanto pode quanto deve, porque ele, na verdade, no problema, ele quer F1 sobre F0. Como eu tenho uma multiplicação aqui, ó, eu posso mandar F0 lá para o outro lado. Então, você vai ter aqui F1 sobre F0. Isso aqui vai ser numericamente igual a 1 sobre 2. Beleza? Gabarito da questão, letra E. Galera, espero que vocês tenham gostado da resolução dessa questão. Curtam esse vídeo, compartilhem com seus amigos e até o próximo vídeo. Valeu!